Letícia, traz a atualização sobre um acidente de trabalho que aconteceu, Letícia, porque senão eu vou perder minha razão aqui, vou começar a falar demais, daqui a pouco a direção vem e... Nada desse horário é do Salsicha, não é pra falar, deixa pro Salsicha falar. Lê, trabalhadores que ficaram feridos em uma obra na UEM, ontem repercutiu bastante essa história aqui, em relação à fiscalização, nós demos uma nota que a obra estava sendo fiscalizada, mas qual é o estado de saúde agora desses trabalhadores? Nader, agora eu vou trazer as informações a respeito deste acidente que aconteceu aqui. Eu tenho duas notas. Notas do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, e também da UEM, que era para falar, na verdade, dessas duas investigações que estão acontecendo. Na verdade, estão acontecendo 3 investigações ao mesmo tempo. A primeira, então, vamos falar sobre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. Fiscais do órgão realizaram 2 relatórios. O primeiro confirma que a construção era acompanhada por empresas e profissionais de engenharia habilitados. A instituição, então, fez todos os trâmites licitatórios da forma correta, ou seja, a obra realizada aqui na UEM está regular. No segundo relatório, o segundo relatório é para investigar, então, a conduta ética do responsável pela execução da obra, que seria um engenheiro, já que acabou acontecendo este acidente. Então, todas essas análises, né, tudo que foi levantado nesses relatórios vai ser discutido na Câmara Especializada de Engenharia Civil do Conselho, lá em Curitiba. Agora vamos a respeito da notificação da universidade. A universidade fez uma solicitação à reitoria, né? A prefeitura fez uma solicitação à reitoria para esclarecer em circunstâncias o acidente que aconteceu. E, ao mesmo tempo, nessa notificação, a universidade já deixa claro que a construtora também já foi notificada para suspender a obra até que tudo seja apurado. Agora vamos falar da terceira investigação que está em andamento. Por isso, vou conversar agora com o delegado da Polícia Civil, que vai explicar para a gente, por enquanto, as informações que a polícia tem a respeito deste caso. Boa tarde, delegado. Explica para o pessoal de casa quais são essas informações, qual é o PEC, qual o andamento desta investigação. Boa tarde, Letícia, Nader, todos que estão nos assistindo. Foi instaurado um inquérito policial diante dessa situação, uma situação de desmoronamento, né, que vitimou algumas pessoas. Então surge essa necessidade de apurarmos basicamente 2 situações. Primeiro, se esse desabamento foi provocado de forma deliberada, né, com dolo, alguém teve essa intenção, né, e aí por algum motivo fez com que aquilo ali desabasse, ou se houve ali alguma ação negligente ou imprudente que teria provocado isso. E aí temos 2 situações. É o crime de desabamento propriamente dito e as lesões corporais aí que os trabalhadores que ali estavam sofrendo. Então a gente precisa desencadear uma série de diligências, ouvir testemunha, ouvir o contratante, ouvir o projetista, ouvir o executor dessa obra, as próprias vítimas, requisitar documentações da municipalidade, já que isso é uma obra, ela tem que ter licença para ser executada, então temos que ver se isso está tudo regular, além do fundamental trabalho de perícia técnica que foi executado. E aí agora precisamos do resultado desse laudo para entender essa dinâmica. Como uma laje que deveria estar ali, em tese, isso foi projetado, como se falou, o próprio conselho falou que a obra está regular. Então isso tem um projeto, todo mundo, eu não sou engenheiro, mas você entende, se foi projetado, aquilo ali tem que ser montado de uma forma que sustente o peso tanto da laje quanto do concreto, que sequência, que é o que estava acontecendo. E isso não suportou. Então temos que saber se foi um ato doloso, um ato culposo, ou se foi simplesmente uma situação provocada ali por um caso fortuito, né? A investigação da polícia está no início, né? Está ainda em andamento. Esse laudo do conselho, né, do CREA, pode ser utilizado por vocês, então, para já descartar qualquer irregularidade na obra? Não, é mais um elemento. Descartar no momento, não descartamos nada, né? A investigação ela é inicial, isso aconteceu no sábado, de imediato determinamos aqui que a equipe de perícia iniciasse esse serviço. Não pôde ser concluído no sábado, um serviço de grande magnitude, né? Exigia ali, inclusive, profissionais técnicos ali na área de engenharia civil para auxiliar, o que foi efetivado hoje. E aí agora vamos aguardar a apresentação desse laudo e, junto com esse material, mais as oitivas de todas essas pessoas, mais esse documento aí do Conselho Regional de Engenharia, mais a documentação que requisitaremos da municipalidade,
analisaremos tudo isso em conjunto para chegarmos a uma conclusão a respeito da situação. Houve algum crime? Se houve, esse crime foi doloso, se teve a intenção, esse crime foi culposo, foi derivado de negligência, imprudência, não houve a intenção ou não, foi uma situação que aconteceu ali por um defeito de peça imprevisível. Então, são situações que precisam ser levadas a efeito para que possamos passar para a sociedade uma resposta correta, precisa, né, na conclusão dessas investigações. Doutor, alguém prestou depoimento, seja testemunha ou então familiar das vítimas? Alguém prestou depoimento? Não, até então não, né? A situação, como eu expliquei, aconteceu no final de semana. A principal medida que tínhamos que tomar de imediato era a determinação dessa perícia, né? E já determinei, que já foi instaurado, a oitiva de diversas pessoas. Só que isso, né, tem que ser agendado, leva um certo tempo até que isso seja efetivado. Mesmo porque alguns dos trabalhadores ainda estão ali feridos, hospitalizados, não têm condição de prestarem esse depoimento de forma imediata. Então, provavelmente iniciaremos ali pelo contratante, pelos engenheiros ali executores, para que expliquem, né, todas essas circunstâncias, e aguardamos também a apresentação de documentações aí pela municipalidade, enfim, hoje ali um conjunto de elementos de documentos de prova que serão juntados para que possamos analisar e tirar uma conclusão sobre isso. Muito obrigado, delegado. Nader, se você tiver alguma pergunta, eu posso colocar no Viva Voz, tá? Para o doutor ouvir. Não, na verdade, só agradecer ao doutor Luiz e vamos ficar acompanhando todas essas causas desse desabamento. Esperamos aí que toda a perícia possa constatar se houve ou não alguma irregularidade. Eu confesso a você, sou sempre muito sincero, eu não acredito que tenha havido falha por parte dos profissionais, vejo e entendo como uma fatalidade, como pode muitas vezes acontecer, até porque essa obra acontecia dentro de uma instituição de ensino que ensina alunos, então havia muitos supervisores, por sinal. Mas vamos aguardar. Agradeço ao doutor Luiz e obrigado mais uma vez, tá, Lê? Eu que agradeço. Tá certo, então. Letícia Freitas trazendo as informações pra gente. Tô aqui acompanhando, Marcão. Muita gente aqui, viu?